Então, pessoal, porque hoje é dia 11 de outubro de 2023, são 9 horas e 6 minutos na capital federal do Brasil, e a gente vem aqui para mais uma conversa aí sobre prospecção tecnológica, uso das ferramentas aí da Questel e outras coisas mais, né, no nosso contexto aqui do nosso trial e também no processo aí de futura implantação, quem sabe, né, dessas ferramentas no Senai. Bom, para a gente poder fazer essa nossa conversa, né, aproveitar que está gravando, eu vou pedir para nosso amigo professor Oswaldo Massambani algumas palavras iniciais, e aí depois a gente já cai para dentro da nossa apresentação. Bem, eu desejo um bom dia de exposição para toda a equipe que pôde atender a esse chamamento para a nossa reunião, né? Mas registrar e sublinhar a importância do apoio que você tem nos oferecido, né? Ficamos muito felizes em você poder trabalhar durante os trials, né, e ter essa iniciativa de abrir até mais 2 semanas para toda a equipe, que eu acho que é extraordinário, né? E mais, eu diria que nesse momento em que você mostra uma ampliação da capacidade dessas ferramentas, usando inteligência artificial, e isso é fantástico, né? Eu acho que essa reunião vai poder colocar um pouco mais da importância da ferramenta para o seu uso e, sobretudo, para o uso que nós estamos pretendendo ter, né? Os institutos de pesquisa, os pesquisadores, né? Mas os professores, mas a equipe que lida com as questões de busca, de vigilância tecnológica, né? E mesmo as ferramentas para o mercado, né? Eu acho que ter o acesso a essa ferramenta vai ser, digamos, dar um upgrade fantástico no que a gente faz e do que a gente quer aprender a fazer. Então, eu quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade que você nos premia na manhã de hoje. Obrigado. Professor Oswaldo, colegas, o prêmio é todo meu, né? Quando a gente tem, aqui é uma área que a gente trabalha, que a gente gosta, né? Quando tem a oportunidade de ter tanta gente boa, né? Ainda convite de última hora, né? Na tarde anterior, mandando convite quase 10 horas da noite, a gente tem bastante gente aqui conosco. Pessoal, deixa eu falar um pouco sobre o contexto aqui, já vou até começar a compartilhar minha tela. Pronto, vocês estão vendo agora, com certeza aqui agora, a minha tela aqui do meu PowerPoint, né? Deixa eu contar um pouco da história para vocês, né, sobre a origem, né, dessa apresentação que a gente está vendo e até a ideia da gente chamar, né, rapidinho, tão de última hora aqui, essa nossa conversa hoje. Pessoal, sabe que eu tenho trabalhado, né, mostrando as ferramentas da Questel para um monte de gente, e aí teve um colega de uma organização grande, né, de pesquisa e desenvolvimento que falou, putz, Henry, olha, eu estou trabalhando aqui com as ferramentas da Questel, né, mas seria muito bom, né, se a gente pudesse apresentar para os diretores aqui na nossa organização, os nossos dirigentes, um exemplo de relatório de como a gente usa, né, o Orbit faz, né, trabalhando essas ferramentas todas, e a gente pode entregar valor, né? Aí eu pensei, poxa, né, tem 2 coisas que a gente faz, né, para a gente fazer um relatório, né, completo mesmo, usando esses ferramentas, usando todo o poder, não é uma coisa que a gente faz numa apresentação assim de meia hora, 1 hora, né? Ou então que a gente consegue no final de semana preparar uma apresentação, porque é uma coisa muito mais profunda. Mas ao mesmo tempo, né, o grande poder que essas ferramentas têm para a gente é justamente a gente poder muitas vezes pegar relatórios que até já existem, ou seja nossos ou de terceiros, e aí a gente poder fazer o trabalho das informações de forma mais viva. Quer dizer, mais do que um relatório frio, a gente fala, o que tem por trás dessas informações? E se eu quisesse saber mais alguma coisa sobre isso? E se eu quisesse entrar dentro desse grande universo num cluster mais específico? E aí, né, por obra do acaso, né, do que a gente tem, um tema que a gente falou, vamos falar sobre inteligência artificial generativa, né? Essa história de chat GPT, essas coisas todas, está super em voga agora. Vamos olhar um pouco mais sobre isso, né? Inteligência artificial, tentando fazer esse recorte, né? E olha só, pessoal, né? Todas as vezes que a gente vai fazer algum estudo envolvendo informação tecnológica, acho que quem já viu minhas palestras sabe, né, que tem uma ferramenta que normalmente eu recomendo que todo mundo
utilize. Aqui eu estou usando o modo do PowerPoint sem ser tela cheia, tá, pessoal? De propósito, porque meu objetivo não é fazer uma apresentação, mas a gente vê até o contexto disso tudo, né? Eu costumo sempre falar assim, né? Quando todas as vezes que a gente tem que fazer alguma busca, alguma coisa, tem só uma ferramenta que eu sugiro que todo mundo anote, é www.google.com. Pessoal, Google. Se eu quero falar sobre um relatório de inteligência tecnológica, sobre inteligência artificial, como que eu posso fazer? Ponto zero de partida, né? Por exemplo, posso entrar no Google, escrever assim, ó, Artificial Intelligence Technology Landscape Report. Aqui eu já fiz, né, uma coletânea de algumas das coisas, né? Rodando a primeira e a segunda página, que eu acho que são bem interessantes, né? Tem um relatório bem legal, né? É um vivo também, uma página de, como se fosse um observatório da comunidade europeia, que é sobre o landscape de Artificial Intelligence. Tem um relatório até da própria Questel, que é sobre Deep Learning, mostrando como se, assim, o resultado do uso de algumas ferramentas da Questel sobre Deep Learning, mas eu vou falar de tudo que eu vi, né? Assim, o que foi uma grande surpresa. Um relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né, da OMP, ou WIPO, que é de 2019, falando sobre Technology Trends Artificial Intelligence. O que é muito legal? A gente está olhando para 4 anos no passado, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá. E a gente, hoje, né, consegue enxergar a evolução, a explosão de alguns temas que a gente tem. É justamente sobre isso, né, que eu gostaria de tratar aqui conosco hoje, né? Vamos lá. Então, só para eu cito, né, os relatórios do material que vocês têm, além, né, desses materiais aqui, tem o link para a própria página, tá? Então, se vocês entrarem aqui, por exemplo, né, nesse AI Watch, aqui, esse landscape do escritório europeu, deixa eu até ver, agora eu vou até entrar nele aqui, como estou compartilhando minha tela inteira, já entrou aqui, ó. AI Landscape Dashboard, vocês estão vendo aqui, né? Descendo aqui na página, né? Ele até tem aqui, né? Explore os dashboards. Estou entrando aqui dentro. E aí vocês vão ver que dentro dos vários dashboards que ele tem, né? Nesse material, ele coloca, assim, alguns mapas, né? Que eu consigo olhar para o cenário global hoje de propriedade intelectual, usando alguns recortes, né? E olha só, tá vendo? Cara, um grande dashboard, um painelzão que a gente tem aqui, falando sobre, né, Artificial Intelligence Watch Landscape, né, um panorama global, quais são os principais países e tal. E aí tem até uma coisa interessante aqui, né? Estou falando, por exemplo, de inteligência artificial generativa. Se eu clicar aqui, ó, Audio and Natural Language Processing, onde grande parte dessas ferramentas estão incluídas, eu posso clicar aqui. E olha que bacana, né? Vocês viram que ele já muda todo o panorama. Agora, né? Falando sobre a questão, né, de principais tipos de organizações, são empresas, são organizações de pesquisa, quais são alguns dos principais países, né, que têm depósitos de patentes e publicações nesses segmentos, e aí vai, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, né, fazer um filtro diferente, agora eu quero fazer um filtro por Estados Unidos, né? E aí, deixa eu até tirar um filtro aqui desse filtro que está aqui, né? Acho que tem como colocar o filtro e tirar o filtro, né? Ou então, aliás, só mostrando aqui um pouco, né, como funciona esse relatório. Então, nos Estados Unidos, em relação à inteligência artificial, como está, né, o tipo de distribuição? Aí você vê que ainda mais empresas em relação àquilo que a gente tem a organizações comerciais, né? E aí, evidentemente, que eu posso também, né, limpar os filtros que a gente tem aqui dentro. Deixa eu até dar uma limpada aqui. Aliás, o melhor jeito de limpar nessas horas, muitas vezes, é a gente clicando aqui, dando um reset, assim, né? A gente já volta no zero e a gente pode fazer esse mesmo filtro, por exemplo, olhando para a China. E aí vai, né? Se eu quiser, aliás, olhar aqui para a China agora, né? Aí eu filtro por China e vejo onde que a China tem, né, avançado mais. Aqui você vê, né? Principalmente na parte, né, de automação e mesmo aqui de processamento de linguagem. Se eu olhar aqui para os Estados Unidos agora e tirar a China, a gente vê que é um perfil um pouco diferente. Tá vendo essas coisas todas que a gente está
olhando aqui, né, pessoal? Se a gente for olhar para isso daqui e pegar alguma coisa sobre aquilo que a gente tem no Orbit, né, Intelligence, vocês já estão usando, vocês falam, eu conseguia fazer esses relatórios aqui, né, olhando para o universo de patentes, por exemplo, de uma forma muito parecida, né? Legal. Voltando aqui para a nossa apresentação, né? A gente tem isso também em relação a esse relatório da Questel sobre Deep Learning. Eu não vou nem entrar nesse relatório, porque eu queria já entrar direto nesse terceiro que a gente tem aqui, né? Que é esse material que a gente tem sobre panorama tecnológico, um relatório da OMP, tá, pessoal? E aí, nesse caso do relatório da OMP, eu até já deixei ele aberto aqui. Esse daqui é o relatório. É um relatório que tem 158 páginas. É muito legal o que eles fizeram aqui, né? E mais legal do que o próprio relatório da OMP, tem esse background paper que fala o seguinte: qual é a metodologia? Qual foi a metodologia de coleção de dados e organização, né? O agrupamento, os esquemas de agrupamento. E aí o que é bem legal, pessoal, esse relatório aqui, né, de 25 páginas, né, que é vamos dizer, como foi construído o relatório principal, é uma aula de prospecção tecnológica muito legal por vários motivos, né? Ele fala dos problemas que a gente tem, das tomadas de decisão que a gente tem, os recortes que a gente vai ter, uma escolha entre ter um relatório mais abrangente e um relatório com menos lixo, né, ou ruído que se tem, e essas discussões todas são feitas ao longo desse documento. É muito legal por conta disso, né? E mostra toda a complexidade que é você criar um relatório. Outra coisa muito bacana desse material que a gente está vendo, né, pessoal, é o seguinte, né? A gente tem um tema, né, que é do conhecimento geral de todos, e aí tem uma coisa muito bacana, né? Que ele tem, olha só, ele tem dados de patentes, dados de publicações científicas, dados de fusões, aquisições, litígio, e também tem uma parte muito importante que é a entrevista, né? Painel de especialistas. Então, quando a gente fala de múltiplas fontes de informações que a gente tem, e também juntando isso tudo a um time de especialistas, a gente consegue ter um relatório que, de fato, a gente consegue olhar para muitas coisas e interpretar com várias visões diferentes também, né? Isso que é o que se espera, normalmente, de um relatório que você vai falar de panorama. Não vai ficar olhando só para artigo, só para patente, ou, né, conversando com um ou dois especialistas, a gente vai realmente criar painéis. Esse é o comum, né? Aquilo que a gente deveria esperar, vírgula. Isso é o que deveria esperar, mas não é comum, né? Por isso que esse relatório chamou tanto atenção e também o compartilhamento da própria metodologia. Uma coisa muito legal, né, desse relatório, pessoal, da OMP, é que eles usaram o Orbit, justamente, né, a base de dados FAMPAT, o Orbit, para fazer a coleção de dados, todos patentes e os dados de litígio, por exemplo, também estão contidos, né, foram todos tirados usando o Orbit, tá? Aí ele fala alguma coisa, né, que eu estava falando, né, os uso de classificações, mas também palavras-chave, como que a gente faz com que isso seja abrangente, mas ao mesmo tempo não tenha tanto ruído, né? E aí tem toda a parte estratégica, eles falam assim, né, bloco 1, uso de uma lista de classificações cooperativas centrais, uso de palavras-chave centrais, uso de classificações um pouco mais abertas, com mais palavras-chave, né? E é isso que é bem interessante que a gente tem, né? Uso, inclusive, de classificações cooperativas, das internacionais, e até dos FIF Terms, que são as classificações, seria a classificação japonesa, e também, né, o uso também de termos, esses FI termos e classes são utilizados no Japão, uma coisa bem interessante também, né? E aí, a questão, né, do próprio controle de resultados que você tem, fala sobre a coleção de dados de publicações científicas, o uso do Scopus, por exemplo. Scopus é muito interessante. Outra base muito interessante é o Engineering Village, que tem, na minha opinião, um dos melhores sistemas de, eu diria, de indexação, né, de control terms, tudo isso. O Engineering Village é impressionante o que dá para fazer, e a gente consegue acessar pelo portal de periódicos da CAPES, por exemplo, tá? Detalhe importante, né? O portal periódico da CAPES para finalidade acadêmica científica, né? Quando a gente tem
uma atividade empresarial, por exemplo, para fazer consultoria como eu faço na Nacional, evidentemente que eu não posso usar o Portal CAPES, aí eu vou usar outras ferramentas, né, que dão acesso a informações de literatura não patentária, por exemplo, né, o próprio Orbit Insight, como a gente já está usando aqui, né? Agora, dentro do Senai, a gente vai fazer pesquisa, evidentemente, que está dentro do contexto da própria organização, né? E aí fala também das questões, né, de palavras-chave dentro das próprias bases de literatura não patentária, e aí não tem classificação de patentes, mas a gente tem control terms, algumas outras coisas, né? E aí vai, né? Dados de fusão e aquisição, ele fala que usa os dados do Crunchbase, lembrando que os dados do Crunchbase estão cobertos pelo Orbit Insight também. Olha só, né? Quanta coisa a gente tem ali em conjunto, né? Dentro do Orbit Insight que a gente tem. Dados de litígio, usando, né, as bases da Questel, que estão powered ali pelos dados do Darts IP, que é uma empresa que recolhe, monitora muito bem dados de litígio de patentes, por exemplo, né? A parte de oposição ao próprio Questel tem ali dentro também, né? Aí, só para passar, né, para o próximo passo, fala, né, sobre uma coisa de clusterização, a escolha, o uso, né, de grupos que já são utilizados por outras organizações, a gente não tem que inventar clusterização, sabe? Já é clusterizado isso de alguma forma, né? Aí é o uso, né, dos clusters da própria ACM, no caso, né, que é uma associação ligada aí, né, ao universo aí de computação, principalmente, né? E aí a gente tem a parte toda, né, de clusters, que foram citados aqui, que é muito legal. E depois, lá no finalzinho, a gente tem a parte dos search strings. E aí, para quem já pegou, né, aqueles cursos que até que a gente tem gravados aqui na Axonal, né, vocês vão ver que esse tipo, né, de busca usando classificações centrais, palavras-chave, e depois um conjunto de classes um pouco mais periféricas e associadas a palavras-chave, tá? A gente percebe, né, que a gente consegue ter buscas bastante mais abrangentes e, ao mesmo tempo, são buscas que a gente não tem tanto ruído, tá? Então, isso daqui é uma boa parte do que a gente tem do relatório, tá, pessoal? E tem a parte toda de referências. E aí, o relatório em si, o que é muito bacana, né, que a gente vê, que a gente tem aqui uma série de comentários que tem um deles que eu falo, né? Que a inteligência artificial ele fala que é a nova energia elétrica, né? Como que ele vai mudar o nosso universo hoje. Mas aqui tem todo o relatório, tá, pessoal? E é uma coisa bacana quando a gente vê esse relatório, né? Que tem toda aqui a organização do prefácio, tudo isso, né? A gente vai perceber que ó, todos os contribuintes, né? É impressionante o time que trabalhou, né, na construção desse relatório, né? Os colegas do MIT, Universidade de Lausanne, aí vai, né? Olha só quanta gente boa aqui, né? Impressionante, né, pessoal? O próprio pessoal do presidente do Baidu aqui, olha só, né? Tá ali dentro. E aí, a gente tem toda a parte do relatório em si, o comentário que eu fiz, né? A inteligência artificial, nova eletricidade e tal. São esses relatórios bonitões que a gente vê por aí afora, né? E quando a gente entra, né? Deixa eu descer aqui para baixo, para algumas questões, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, do universo de informações, né? Que a gente começa a ver esses clusters de informações desse jeito. A gente começa a ver o recorte, né, que a gente pode fazer e olhar para algumas coisas relacionadas a panorama, por exemplo, em pegar os principais clusters e fazer uma identificação, por exemplo, das principais organizações. Tem um gráfico aqui que eu estou descendo aqui, pessoal, que é muito bacana aqui, que ele fala assim, algumas das principais, alguns desses principais clusters e os dois principais depositantes, né? Natural Language Processing, né, é uma boa parte do que a gente tem aqui com o chat GPT, essas tecnologias generativas que a gente tem hoje. Na verdade, esse processamento de linguagem, ele
Ele pega, inclusive, OCR, traduções, uma série de outras coisas, né? Mas só para mostrar um gráfico que eu queria assim, comentar com vocês, que é um que fica bem evidente, né? Dentro daquilo que a gente tem, né? Quando a gente fala Key Players in AI Patenting, que a gente tem, uma coisa muito importante, né, pessoal? Toda vez que a gente tem um segmento tecnológico, quem é que vai carregar esse segmento? Normalmente são grandes corporações que acabam liderando o processo, né? Isso é comum, né? Quando a gente fala uma coisa é você ter uma startup com a tecnologia e outra coisa é você ter uma empresa do porte do IBM, do Google ou do Baidu, por exemplo, né? E aí a gente vê, né? Aqui, lá em 2019, voltando 5 anos do tempo, né? Algumas empresas que estavam liderando esse processo, hein? Pessoal, guarda bem isso, ó. 2019 a gente vai ver algumas coisas bem interessantes acontecendo, tá? Então, IBM, Microsoft, Samsung, NEC, Fujitsu, tal, né? Beleza. E ali nos idos de 2019 ainda, né? E que eu queria mostrar para vocês o gráfico que eu achei que é bem bacana, é isso, né? Só para dar um exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a parte, né, de machine learning, tudo isso, aqui a gente tem aqui alguns principais depositantes patentes, né, empresas liderando aquilo ali. E aqui a gente tem, deixa eu até pegar aqui se está aparecendo nesse gráfico ou no próximo, né? Que aí tem uma coisa que era sobre a parte toda, né, de tratamento de linguagem, tudo isso, tem caracterização, tem uma coisa aqui que é, deixa eu até dar um Ctrl F aqui, coloca assim, ó, Natural Language. Só para mostrar isso aqui, porque é o tema, né, que eu estava querendo. Processing, Natural Language Processing. E aí eu vou direto pro... Aliás, aqui é o Natural Language Processing, que ele fala, né, que é, assim, quais são os subclusters que a gente tem ali dentro da própria Natural Language Processing, né? Inclusive tem Natural Language Generation, né, que é a parte, né, generativa que a gente tem aqui, que a gente está falando, né? E aqui, olha lá, nos idos, esse aqui era o gráfico que eu estava procurando, né? Aqui, ó, nos idos de 2019, empresas que lideravam esse segmento são a Microsoft e a IBM. Pessoal, quando eu mostro isso tudo para vocês, principalmente o universo patentes, vocês que já estão usando o Orbit, né? Acho que conseguem falar assim, eu conseguiria chegar, né, nesses resultados aqui, claro que talvez não com esse nível de sofisticação, de clusterização, tudo isso, né? E aí, para a gente meio que comprovar isso daqui, aí eu vou voltar para os nossos slides aqui do PowerPoint e vou mostrar, né? Aliás, aqui tem uma metodologia e vou mostrar algumas coisas. O que eu fiz, pessoal? Saindo em 2019, voltamos para 2023, outubro de 2023, semana passada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma busca usando a classificação internacional de Natural Language Generation, ou Generative Natural Language, né, que a gente tem, e uma busca palavras-chave, assim, alguns campos, né, título, resumo, objetivo da invenção, objeto da invenção, de Natural Language, ou NLP, que é Natural Language Processing, a sigla, ao lado de Generative, Generation, Generator, Generating ou GPT, tá? Beleza. Legal. Uma busca bem chumbrega do lado daquilo que o pessoal lá da OMP fez, né, pessoal? Mas aqui a gente estava fazendo uma coisa ali de rápido, né? 15, 20 minutos. Bom, de pronto, a gente tem as ferramentas da Questel que a gente está usando, né? Vocês têm acesso também. A gente percebe aqui que a gente consegue ver uma série de coisas, né? Evolução temporal, principais players, né? Olha que bacana que a gente tem aqui, né? Lembra que tinha IBM e Microsoft. Para vocês, eu deixa eu aumentar aqui a tela. Uma coisa interessante, lembra que tinha o presidente da Baidu que estava naquele relatório? Olha só quem está agora em segundo lugar aqui em Generative Language Processing, que a gente tem, Natural Language. Olha lá, o Baidu, né? Lá em 2019, nem aparecia. E aqui aparece como uma das empresas líderes do segmento. Olha que interessante, né? Como ele tem uma ferramenta como Orbit, aquele relatório foi feito com esse recorte aqui, pessoal. Eles pararam em 2019. Olha quanta coisa mudou de 2019 para cá.
Se eu pegasse aqueles search strings que eles colocaram lá, que inclusive são copy-paste da Questel, vocês fizeram copy, Ctrl+C, Ctrl+V, vocês vão conseguir atualizar aquele relatório daquele pessoal hoje, pessoal, impressionante. Olha quanta coisa mudou de lá para cá. Então eu pego esse relatório da OMP e falo, queria dar uma atualizada. Pessoal, em relação a patentes, está na ponta das mãos da gente. E aí outras coisas, a gente consegue ver quem e quando depositaram as patentes, quem e onde que essas... Porque eles falam assim, grande parte das patentes estão sendo depositadas pelos players, né? A China é um grande depositante, mas deposita pouco fora da China, sendo que Japão e Estados Unidos são os países que ainda têm depósitos internacionais mais frequentes aqui, né? Naquela época, o Baidu ainda não estava na parada, mas o Baidu, além de depositar muito na China, ele também deposita muito nos Estados Unidos, deposita em alguns outros países importantes aqui também, né? Inclusive países muito populosos, né? Como a própria Índia, que a gente tem aqui, a própria parte, né? Não só populosos, mas que também país que trabalha muito, né? Com a parte de desenvolvimento, de tecnologia, software, e é curioso, né? A gente vê aqui como a Índia figura, inclusive, como os países top, não só para o Baidu, mas aí que também para o Google, né? E para a própria Samsung que a gente tem aqui. É interessante a gente olhar para isso aqui, né? Esse recorte da Índia, não tinha nem percebido isso. Né? E, evidentemente, né? Japão, Coreia, depósitos na comunidade europeia, uma coisa muito comum que a gente enxerga também, né? Legal, né? E é bacana saber que o presidente do Baidu, ele acompanhou aquele relatório de 2019, né? Talvez até tenha tido algum tipo de influência, né? Participar daquilo ali. Olha lá, aí a gente consegue olhar para algumas redes de colaboração, que a gente percebe que não tem tantas colaborações assim, né? Normalmente as empresas que estão trabalhando nesse segmento, elas até têm algumas parcerias, mas não são tão frequentes como a gente observa em outras áreas. Ah, detalhe importante, pessoal, pegando isso daqui que eu queria já mostrar para vocês. Quando a gente pega uma empresa como a OpenAI, que tem o ChatGPT, o principal concorrente dela, que eu esqueci qual que é o nome dela agora, que são egressos do OpenAI, é uma coisa curiosa, tá, pessoal? Se você fizer uma busca por OpenAI nas bases patentes, vocês não vão encontrar praticamente nada. Né? Porque essas empresas, aí é uma coisa interessante, né? Aí procura, não achei pelo nome da empresa, pelo nome dos diretores, pelo nome de alguns dos cientistas que eles têm, a gente acaba não encontrando muita coisa. Grande parte desses players, que são esses, vamos chamar essas startups que estão, né, decolando, contudo, agora, vocês vão perceber que elas têm pouquíssima coisa publicada em patente, artigo, disso, daquilo, e assim por diante. Estão trabalhando muito com a parte de segredo industrial mesmo e domínio dos dados, por exemplo, que a gente tem. Tá? Bom, algumas outras coisas que a gente consegue fazer com ferramentas como o Orbit, a gente consegue olhar um pouco para esse universo que a gente tem de Natural Language, e para clusterizar ou fazer subclusters aqui dentro, a gente pode usar também, né, de ferramentas da própria inteligência artificial que a gente tem, né, análise semântica, para descobrir quais são algumas dessas ilhas que a gente tem, né, de termos que costumam aparecer em conjunto, né? Então, a parte toda, né, de resumo de texto, geração de resumo de texto, descrição resumida de imagens que a gente tem, você percebe que tem uma certa clusterização ali dentro, né? Então, alguma coisa que a gente tem sobre termos como machine translation, próximo de target language, né? A língua alvo, ou até a própria tradução. E aí tem a questão, né, que acaba sendo mais ou menos próximo do que a gente tem de tradução de sentenças de linguagem natural, ou então linguagem, como se diz, interface de linguagem natural, e assim por diante, né? Então faz algum sentido a gente ver isso daqui, né? Isso sem que a gente tenha que ler alguns milhares de documentos, né? Tomando cuidado que os próprios algoritmos, né, que acabam trabalhando com esses termos todos, também são algoritmos que são treinados, né, e podem ser treinados para a gente fazer isso. Né? O Orbit tem uma ferramenta que não faz parte do que a gente está conversando agora, né, no contexto das nossas contratações, que é uma ferramenta, inclusive, de clusterização usando ferramentas artificiais da Questel. E algumas outras coisas, né?
falando um pouco de análise semântica que a gente consegue olhar. Isso aqui é o cenário global das mais de 8.000 patentes que fizeram parte desse universo, usando esse query bem simples que a gente tem, né, pessoal? E aí você vê que isso aqui é o geral. E isso aqui é essa mesma análise feita e a IBM, e o Baidu, e a Microsoft, e o Google. E a gente vê, né, que, por exemplo, quando a gente pega aqui, por exemplo, até mesmo, aliás, essa aqui é a NTT, isso aqui é o Google. Aí o Google, vocês percebem só quanta coisa que tem aqui com foco muito grande nessa dialogue session, né? Que é na interação de fato, na sessão que a gente tem. E a gente volta aqui para a Microsoft, por exemplo, e vê quanto que a questão do próprio áudio, da entrada de áudio pode ser importante, né? Então, a gente consegue, né, fazer algumas dessas análises, né, que a gente tem quando a gente pega o Baidu e a própria IBM, por exemplo, né? Aliás, a IBM está aqui. Quando a gente percebe que o Baidu e a IBM tem muita coisa que a gente vê um foco bastante grande, né? Até nos sistemas de hardware, de bases de dados propriamente ditos, né? É uma coisa bem interessante, né? Que a gente consegue olhar o que tem por trás das informações. Falando em olhar o que tem por trás das informações, a gente consegue, usando ferramentas avançadas, né? Da própria Questel, pegar e falar o seguinte: a IBM, quantas patentes ela tem, né? Tem 380 patentes vivas. O Baidu tem menos patentes no total, mas patentes vivas hoje, né, que estão tramitando, tal, ou então estão concedidas, tem um número até maior. E, recentemente, no ano de 2022, foi a empresa que teve o maior investimento estimado em proteção intelectual. Então, vocês veem que aquela imagem que a gente vê do Baidu lá para trás, né? Essa daqui, ó, vocês estão vendo que os caras estão detonando de investir em propriedade intelectual aqui, né? E é um player, né, que até o relatório de 2019 passava abaixo do radar, né, que a gente vê. Então, essas são algumas dessas coisas, né, que a gente tem que são muito interessantes. Outra coisa também é a gente olhar para a própria Microsoft também, ou o Google aqui também, né? E o Google mostrando que o Google, dessas corporações, é o que tem buscado maior proteção. Não tem tantas patentes, mas tem uma proteção em muitos países que estão buscando, né? E aqui tem até a idade média do que a gente tem das patentes. Então, tem muita patente da NEC aqui, que na média está tudo praticamente expirado, né? 18 anos, né? A NTT, Nippon Telegraph Telephone, também com portfólios mais antigos, né? E outra coisa que a gente pode ver que a gente fala, né, do Baidu? O que o Baidu está fazendo? Sabe, tem isso daqui? Quais são essas patentes do Baidu? Isso que é legal, né, do ódio. Eu não só estou vendo um gráfico bonitão, assim, né, mas eu consigo ver o que está por trás dele. Quais são essas patentes? E esse poder de poder chegar a um dado primário é um poder muito grande. E a partir dessa patente aqui, eu queria fazer uma análise por citações. Quais são patentes que foram citadas? Isso tudo está na nossa mão. Então, voltando, né, pessoal, quando a gente fala, né, do foco da nossa apresentação hoje, cara, como eu uso essas ferramentas? Eu uso essas ferramentas tanto para criar aqueles grandes relatórios bonitões lá que a gente viu, como para poder, mais que isso, para ter esse relatório vivo. Não é um relatório aquilo ali, é informação viva. Eu consigo manipular isso tudo, consigo entrar a fundo. Outro gráfico interessante que a gente tem, não é nem gráfico, tipo de análise, qual que é o impacto que essas patentes tiveram. Então, quantas vezes... Eu tenho uma patente aqui, ó, da Apple, aliás, duas das patentes que aparecem no topo da lista aqui de impacto, uma patente da Apple que tem 2.400 citações, é muita coisa. A outra tem 1.000 quase, 938 citações. Olha que interessante, pessoal. A Apple nem figura entre as empresas que mais têm quantidade de patentes, mas em termos de impacto, e se a gente for pensar em Natural Language Processing, isso tudo, né? Que a gente tem, por exemplo, né, Alexa, né? E a gente vai ver aqui que uma empresa que nos números talvez não apareça tão vistosa, no impacto a gente vê que pode ter um impacto muito maior. Aí, melhor do que isso, quais são essas patentes da Apple que aparecem aqui figurando no topo da lista, sobre o que elas tratam? Então, esse que é o legal, né? A gente consegue olhar
olhar com vários tipos de recorte e entrar na informação de fato a fundo. Essa é uma grande diferença que tem entre você ter ferramenta, um relatório, né, ou construir um relatório e ter uma ferramenta que eu estou apelidando aqui de relatório vivo. A gente consegue mexer nisso. Se a gente estiver do lado do nosso diretor, do gestor, fala, cara, eu queria entender um pouco melhor isso daqui. Não, vamos entrar aqui, ó, vamos dar uma olhada. A gente consegue fazer isso, né? Pegando uma patente como essa, e eu falar, faça uma busca por citações ou por similaridade, né? Primeira ordem, segunda ordem, como a gente já viu. Bom, isso só falando de Orbit. Orbit Insight, outra ferramenta que a gente tem hoje no nosso portfólio aqui, essa de uso mais disseminado dentro das organizações, fácil uso, mais intuitivo, tudo isso, né? Eu consigo fazer uma análise agora de puxando os mesmos dados que tem ali, agora eu exportei aqueles dados lá do Orbit Intelligence, puxei para o Orbit Insight que a gente tem, né? Beleza. E aí eu posso ver, por exemplo, né, dos várias análises que eu tenho, eu posso ver quais são as top empresas que aparecem. E aqui entre as top empresas, né, aparece aqui a IBM, a Microsoft, né? Tem até uma coisa que me chamou a atenção, né? Por que que a NTT não está aparecendo tão no topo, sendo que lá para trás ela era uma das empresas que mais tinha patentes, como a gente viu lá para trás no tempo. Lembra da NTT? Que a gente tinha aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, é Nippon Telegraph Telephone. Tá. A Nippon Telegraph Telephone aparece aqui, mas aparece com muitas patentes, inclusive, né, com depósitos somente no Japão, depósitos que estão com um portfólio um pouco mais velho, né? Então, talvez, quando a gente olha para esse universo aqui, né, de players, não aparece tão no topo da lista mais, muito embora figure aqui dentro, né? E aí, como a gente sabe, né, pessoal, a partir do momento que eu tenho agora a visão, né, do que é o universo, eu posso entrar agora e falar em relação a natural language, narrative, blá, 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 o que é a IBM? Esse Y aqui que aparece primeiro é em relação à inteligência artificial generativa, para textos, para áudio, seja lá o que for, né? Eu tenho aqui. Então, eu consigo olhar para a IBM. E aí, por exemplo, né, vou pegar aqui, dentro da IBM, e falo, a parte de atividade científica que você fala aqui, ó, tem Scientific Activity, o que tem? Tem ali, né? Tem 27 trabalhos, 2 projetos e tal, e eu, sem ler muita coisa, ia falar, que interessante. E bem, tem coisa até na parte de nome químico ou de modelagem, que a gente tem, eventualmente pode ser até química mesmo. Tem muitas coisas que são sobre tradução. Quando eu olho para a IBM, em relação ao que a gente fala, né? A experiência. O que é essa experiência que você está colocando ela ali? Por quê? Não, porque tem uma cacetada de patentes e, mais recentemente, a gente está vendo que tem publicações aqui de publicações técnicas científicas. A IBM está aumentando um pouco mais ali mesmo, né? Sua presença, vamos chamar assim, nesse universo. Em relação a redes, relacionadas a esse tema, o que a IBM tem de redes? Quais são algumas das organizações que a gente tem aqui? Então, eu posso ver, né? Não são muitas, a gente vê que são, assim, então, um artigo, um projeto, uma patente, talvez, né? Não é tão intenso assim, mas tem aqui algumas parcerias. E aí tem, né? Se eu tenho curiosidade, deixa eu ver com que eles têm, né? Tem a Universidade de não sei se é de Hong Kong, que a gente tem o Fraunhofer, e aí vai, né? Tem até alguns projetos junto com a Telecom Itália. Eventualmente pode ser um projeto colaborativo que tem. Aí, saindo, né, do universo de Generative Language, por isso que é legal, né, pessoal? Uma coisa assim, olhando no foco. Mas a gente não pode ser míope. Todas as vezes a gente tem que dar um passo para trás, sem ter que mudar de página, né? Eu estava no Y, eu venho aqui, ó, últimas notícias sobre IBM, independente de a gente ser sobre inteligência artificial generativa. Quais são os investimentos? Ela andou investindo em empresa, andou comprando, teve fusão e aquisição da IBM. O que a gente tem, por exemplo, né, de atividade patentária? Agora, a atividade patentária aqui, que a gente tinha 400, 500 patentes da IBM, né? Tem mais de 140 mil, 150 mil patentes da IBM em outras áreas também, né? Então, claro, né? O que mais que a IBM tem, além de ser um player importante
em inteligência artificial generativa. Ela é um grande player em termos de propriedade intelectual no mundo da computação, de forma geral, independentemente da área. Quais são as parcerias que tem, independentemente de ser sobre inteligência artificial? Pode ser que ela tenha até uma parceria sobre inteligência artificial com uma organização, só que não está nas palavras-chave ali que o sistema capturou. Então, a gente tem que tomar cuidado, a miopia das palavras-chave que a gente mesmo impõe, né? Porque a gente coloca, pode ser que a gente não esteja enxergando coisa. Então, tirar filtro sempre é bom, né? Olhar para o universo de publicações científicas, aí tem mais de 19 mil trabalhos que estão ali relacionados à IBM, aí a gente tem até estudos clínicos, e é interessante, né, estudos clínicos, por quê? Porque tem, ó, telereabilitação, tem a parte, né, de pacientes cardíacos, tal, tem estudos clínicos que falam sobre isso daqui, né? Então, provavelmente é um paciente, né, que, sei lá, teve um infarto, alguma coisa, e está tendo aí um processo aí de telereabilitação, ou então usando, né, o uso, né, remoto da medicina para fazer o acompanhamento dos pacientes, ou até mesmo usando devices wearable, quem sabe, né, sobre isso tudo. E aí a gente tem, né, projetos que são da IBM, independentemente da área também, que a gente tem aí, então, se você entende, normalmente, né, processamento de informação que a gente tem e algumas outras coisas, né, internet das coisas, e aí vai, né? Bom, falei de IBM, mas além de uma grande corporação, e se eu fizesse um filtro agora para olhar para pequenas e médias empresas e para startups? Já sai do universo, né? Aqui, 500 empresas. O que essa YCOP faz? O que essa Knowledge Based System faz? Se você entrar dentro de cada uma delas, você vai conseguir ter um mapa igual que a gente teve na IBM. Então, essa que é, vamos dizer, a beleza da coisa, né? Quando a gente está conversando sobre esses relatórios, uma coisa é o relatório lá, grandão, bonitão. Olha o grau, né, de detalhe que a gente consegue entrar. E conseguir ver, por exemplo, ó, só de eu pegar quais são áreas dessas startups, e para quem deu uma olhada nisso tudo, vai ver que cada uma é de uma área diferente. Uma é para texto, outra é para interação, outra é para psiquiatria, outra é para controle, né, que a gente tem. É impressionante. Aí a gente consegue clusterizar não por palavra-chave ou por paper, mas assim, segmentos de empresas, né, que a gente tem, que é uma outra forma que a gente tem de segmentar, que é do mundo, mas da nossa economia real. E aí vem, né? A gente pode pegar aqui projetos investidos que a gente tem, como a gente já viu, a gente consegue fazer filtros, olhar para projetos da Europa dos últimos 3 anos, que seja ali do H2020, Horizon Europe, né? E aqui entrando, né? Agora já saindo aqui do Orbit, entrando, aliás, ainda aqui dentro do Orbit Insight, tem aqui um resumo do projeto, e saindo, né? Clicando aqui no Cortes, eu vou para a página da Comissão Europeia, e aqui dentro eu posso clicar aqui em Results ainda, e eu vou ter assim, relatórios do projeto. Às vezes não tem nenhum paper publicado ainda. Caramba, mas eu tenho milhares de páginas de projeto. E muitas vezes tem até mais dados que eu vou ter, até do que uma publicação técnico-científica. É impressionante o que a gente consegue ter de informações, né? E um detalhe, né? Vamos voltar para aquele nosso grande relatório bonitão que tinha ali, Artificial Intelligence e tal. É impossível um relatório como esse chegar no grau de detalhamento com essa granularidade da informação que a gente tem, que é super fina, que a gente está entrando agora. Aliás, veja, super fina, vírgula, porque dentro da empresa a gente pode olhar mais a fundo ainda também, né? Com o microscópio para dentro de uma empresa, por exemplo. Né? E além, né, da gente poder fazer, né, essas análises todas que a gente tem, né, de projetos, como a gente comentou até agora há pouco, posso ver, e pessoas? E no Brasil, quem são essas pessoas? Tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? Essa é uma ferramenta muito euro e US-cêntrica mesmo, né? Língua inglesa, tarará, tarará, uma série de coisas. Mas às vezes a gente até fala, poxa, por que o Senai não está aparecendo aqui dentro? Eu falo, é porque ninguém cadastrou ou o Senai, ou, melhor ainda, o Instituto Senai de Tecnologia numa determinada área, porque até uma forma melhor de dar essa própria granularidade, eita, né? A própria informação que a gente submete para os sistemas, né? Se vocês quiserem que o instituto de vocês esteja lá, é só entrar
no Crunchbase, fazer o cadastramento ali dentro, né? Evidentemente, seguindo aí os protocolos internos, né, da própria instituição. E a gente consegue também fazer uma análise, né, comparativa dos players que a gente tem. Como está aparecendo esse negócio aí, né, sobre esse tema aqui? A IBM, a Microsoft, o Baidu, a Alphabet, né, que é o Google. Quem está na frente em relação a quê, né? Em relação a tá fazendo barulho no site, tem patente, tem mais projetos, tem mais experiência. E uma coisa muito legal, né? Se você teve interesse na IBM, na Microsoft, no Baidu, não deixe de ver também a Amazon, a Fujitsu e a Adobe, por exemplo. Né? E aí, lembrando, né, que processamento de imagem, principalmente, né, a gente tem muita coisa que a Adobe tem ali também. Né? Só para citar algumas coisas e algumas outras startups que a gente poderia citar por aqui também. E aí volta, né? Esse slide final aqui é meio que em uma frase, né? Orbit Intelligence Insight com ferramentas vivas, tanto para construção como para complementação de estudos de panorama tecnológico. Mais legal do que você ter um relatório de 150 páginas, todo analisado, com aqueles gráficos, né? Com aqueles resumos, aquelas frases de impacto, de onde veio isso e se eu quiser me aprofundar nisso, como eu posso fazer, né? Essa é bem a cara daquilo que a gente tem, das ferramentas que a gente tem acesso hoje, né? Usando aí o Orbit Insight e o Orbit Intelligence que a gente tem no Senai hoje. Então, moral da história, pessoal. Próxima vez que alguém pedir alguma coisa para a gente fazer um relatório, primeiro passo, vai no Google e procura. Tem muita coisa pronta. Sobre inteligência artificial, sobre produção de hidrogênio, sobre, sabe, descarbonização da indústria de cimento e siderúrgica, energia eólica. Cara, tem muita coisa pronta já, de grandes organizações. O que esses relatórios não têm para a gente? A atualização que a gente precisa e o poder de mexer nas informações. Então, assim, cara, como que, mais do que o relatório, a gente tem o poder de fazer o relatório que a gente quiser, com a granularidade que a gente quiser, com o foco que a gente quiser. E isso faz toda a diferença. Porque aí a gente enxerga coisas que as pessoas não vão enxergar por trás de um relatório macro. E o relatório macro, ele tem que ser macro, ele não pode ser micro. Porque senão ele viraria o pelo do ovo, né? E aí vai. Agora, a gente pode chegar no pelo do ovo da área que a gente tiver interesse, né? E, de repente, o pelo do ovo é o fio da meada para a gente puxar toda uma nova área que a gente tem ali dentro, né? Bom, professor Massaban e meus colegas, eu falo que reunião boa tem horário para começar, para terminar, a gente está a 5 minutos do final, mas antes de terminar, eu queria aqui abrir para os colegas, né? Perguntas, comentários, sugestões. Deixa eu comentar um fato. Você, nesses relatórios que existem aí em abundância, e você pode puxar do Google, fazem menção de quais foram as ferramentas que eles usaram para fazer esses relatórios? Fazem, mas não com esse grau de detalhamento que esse relatório da OMP faz, Massaban. Eu dei uma sorte, que você não imagina o tamanho do mundo a sorte que eu dei. Porque se você procurar, escreve assim, sabe? Technology Landscape Artificial Intelligence Report WIPO. Coloca no Google isso. Não vai aparecer aquela página que eu, por sorte, não sei onde eu cliquei, que apareceu os relatórios de background que tinha. Agora, procurando isso tudo, até acho que eu colocaria assim, né? Complementaria, colocaria background, methodology, sources, use tool, seja lá o que for, aí a gente procura, né? Porque a gente sabe que existe. Então, essa seria a segunda dica, né? Procurar. O próprio relatório original, se ele tiver uma publicação, assim como a WIPO fez ali, né? Ele provavelmente vai ter uma referência naquele relatório. Mas, cara, você achar num relatório de 150 páginas o link para a metodologia, né? Não é tão fácil assim, né? A gente teria que procurar na notinha de rodapé ali, né? Marcelo está dando risada. Então, Marcelo, fala o seguinte, quero o cara mais agudo do mundo de encontrar isso. E olha só, não para minha surpresa, ainda por cima usa a ferramenta da Questel, né? Que a gente está trabalhando aqui. Aí fica bom demais, né, Marcelo? Aí... É bom demais. Tá bom. Legal, pessoal. Alguma dúvida que vocês tenham? Acho que eu espero que essa nossa conversa de hoje tenha sido assim útil para meio que falar, cara, é isso, né? Vamos ver o que tem. Aliás, além do Google, entra no Scopus,
Entra no Web of Science, procura ali, tem muito estudo, lá nos estudos científicos publicados, em periódicos de inteligência mesmo, tem metodologia também. Mas, olha, fala bem a verdade, eu não vi nem naqueles estudos com esse grau de detalhamento que tem, e vírgula, né? Com esse cuidado adicional. Tem uma coisa interessante de trabalho científico e acadêmico. Como tem que ser metodologicamente correto, narará, tarará, que a parte mais descritiva, de opiniões, não dá para colocar, disso, acaba ficando aquele negócio super quadradinho, assim. Usei a metodologia X, as palavras-chave Y, tal. Ótimo para publicar. Para usar no dia a dia, você fala, cara, conversou com o presidente do Baidu? Ah, mas eu não conheço, mas se você não vai falar com o do Baidu, não for falar com o da Microsoft, cara, é o cara que deu para falar, deu? Tá bom, beleza. Pronto, né? Não é interessante ouvir o cara, bom, o cara tem certeza que se interessou por esse assunto, você viu, né? Até 2019, nem figurava. De 2019 para cá, o que mais deposita é que vários países por aí afora, inclusive depositando nos países os principais concorrentes para ganhar poder de fogo e moeda de troca. Você vê que é cirúrgico ali o negócio, né? Os caras fazem. Então, esse é o tipo de coisa que você fala, olha, não só tem um relatório, mas a gente tem um exemplo de alguém que talvez tenha usado esse relatório. Ah, como é que você sabe? Ó, ele estava lá. Né? Então, essa é uma coisa bem legal, né, pessoal, que dá para a gente usar. E a outra coisa, tá? Aquele relatório, a metodologia vale a pena, pessoal. Eu trabalho muitos anos com isso, eu nunca vi um relatório. Então, por que ele é legal? Porque ele é simples. Ele fala em um parágrafo ali, qual que é a lógica da metodologia. E faz muito mais sentido do que fazer sei lá, uma tese de doutorado sobre a metodologia, né? Que é muito mais, lógico, né? Tem toda a sua complexidade, mas talvez não tenha a praticidade que a gente muitas vezes precisa no nosso dia a dia também, né? Beleza? Ó, tem mais um tempinho aí para vocês usarem as coisas. Agora o professor Massamãe pode até falar, pessoal, faz o seguinte, ó, procura lá no Google e vamos dar uma aprofundada aí daquele jeito lá, né? Meu caríssimo professor Oswaldo Massambani. Na realidade, eu acho que um exercício interessante é refazer o que você fez, né? Porque com a sua experiência toda, você aprofundou o que você viu no relatório da OMP, né? Talvez um exercício bom para nós, para alimentar essa facilidade de uso e comunicação com a plataforma, seria pegar esse caso, né, por exemplo, o relatório da OMP e fazer um pouco do que você fez, né? Isso nos poria na estrada andando, né? Repetir o que os outros fizeram sempre ajuda a gente a fazer coisa. Aquele query que os caras fizeram e deram para a gente, pessoal, aquilo realmente assim, é um presente. Porque se você tiver que fazer alguma coisa, você pode partir dali. Tem novas classificações de patentes, tem novas classificações cooperativas, tem que tomar cuidado com isso, né? Na hora, ainda mais um relatório que tem 5 anos numa área tecnológica que é a que mais está explodindo hoje. Tem mais coisa. Mas para usar como ponto de partida, professor Oswaldo Massambani, né? Para quem não tem tempo, é isso. Então, só para citar um exemplo, esse relatório que eu fiz, na verdade, não foi bem um relatório, né? Foi assim, uma navegação e algumas fotos de tela. É o tipo de coisa que, assim, vou confessar para vocês, entre procurar os relatórios, estudar tudo, chegar a algumas conclusões, demorou um dia de trabalho para fazer aquela apresentação inteira. Inclusive, procurar os relatórios da OMP e ler. Né? Para fazer esse puxadinho de natural language generativa aí aí, pessoal, foi 15 minutos. Aí depois clica aqui, né? Os gráficos que eu estou acostumado, evolução temporal, geográfica, principais. Tem lá principais, né, indicadores tecnológicos, isso, clique, clique, clique. Aí, gente, é brincar, né, com a informação. Agora, por que eu acho que isso é bacana, né? Falar assim, mas e o relatório? Falar, depende, vendo isso tudo, o que você gostaria de saber? Eu queria saber mais sobre o Baidu, por exemplo. Aí vai lá se aprofundar lá com o cara lá do Baidu e vai pegar as outras empresas que tem ali, a Tencent também, que tem uma cacetada de coisa. Os chineses que estão jogando o jogo global hoje, né? Dá para a gente ver muita coisa. Vocês vão perceber que tem muito inventor e colaborador que era de uma empresa, hoje está em outra.
né? E outra coisa interessante, né? Não deixa de fazer uma busca por OpenAI, por exemplo. Entra lá no LinkedIn lá e vê quem são os caras que estão trabalhando. Vocês vão ver que tem assim pouquíssima coisa, pelo menos com o nome deles, né? Em relação a patentes, essas coisas todas. O que mostra que grande parte do jogo hoje nesse universo é acesso a dados, segredo industrial, evidentemente, né? Vamos lá, Daniel está com a mão levantada. Eu ia fazer uma pergunta, mas era mais um comentário mesmo. E a gente tá comentando. Estou com retorno. Estava até comentando com o Bruno que a gente está meio que bem alinhado aqui, porque todos os temas que você trouxe nos trials, né? É meio que a gente está fazendo aqui. Você está conversando com a Ana também, que é aquele primeiro que a gente fez de etanol de segunda geração. Foi muito legal que eu até refiz o que vocês fizeram, né, no trial, para pegar algumas informações. E agora o de IA, a gente também está fazendo aqui um panorama tecnológico nessa parte de IA. Então foi muito legal a gente ter visto aqui a maioria das coisas que você colocou, os gráficos e tudo, tipo, coisas que, por exemplo, a Baidu também a gente encontrou aqui como uma das principais empresas. E que a gente achou muito interessante foi que você aprofundou nas empresas, né? Tipo, a gente não tinha pensado em uma abordagem assim. Tinha feito uma abordagem mais do panorama. A gente pegou os clusters, pegou as palavras-chave mais, a parte dos insights tecnológicos, né? Mas aprofundar, pegar esses insights com base na empresa, seria muito interessante para a gente também. Isso foi bem legal. Obrigado pelo comentário, mas assim, se a gente for ver, grande parte dessa que a gente tem da evolução que a gente tem hoje, ela é baseada em grandes corporações que tem faturamento, né, maior que PIB de muito país. Então, é esperado, né, que a tecnologia, quando você chega no etanol segunda geração, você olha para uma Raízen, você olha, né, para a Shell, você olha para grandes corporações, assim, fica mais, você começa a falar, bom, se vai ser para cá ou não, eu não sei. Só sei que essas empresas são muito grandes, têm muito poder de fogo e estão investindo pesado em determinados segmentos. E um outro recado que eu acho que vale muito desse nosso estudo de inteligência artificial é o seguinte: a empresa mais referenciada no mundo hoje sobre o tema nem figura entre as top nada em grande parte dos sistemas que a gente tem. O que significa que, cara, é muito bom, a gente tem que olhar para aquilo que tem publicado, mas a gente não pode achar que isso que tem publicado é uma foto do mundo real, né? Então, é aí que entra aquela importância do painel de especialistas que a gente falou também. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque quando a gente tem palavras-chave, clusters bem definidos, até nome de empresas, a gente vai e faz. Aliás, às vezes até a máquina faz melhor que a gente. Agora, essas correlações e esse mundo de poder conversar no café da informação que nem está online ainda, isso ainda a IA não tem, porque ela não tem acesso a esse dado, né? Então, é onde que entra cada vez mais nosso trabalho, né, como equipes de inteligência, os nossos professores, os nossos alunos, é esse mundo do relacionamento pessoal, de conhecer, de conversar com as pessoas, de ter acesso à informação antes dela se tornar disponível, acaba sendo, vamos dizer, um trunfo que nós humanos ainda temos, né, no nosso mundo que a gente tem por aqui, por enquanto, né? Daqui a pouco o pessoal vai começar a ler nossos WhatsApp, diz aquilo, aí vai ficar essa lasqueira danada, né? Porque seja lá o que vai acontecer, né? Mas são algumas coisas que vale a pena a gente lembrar também, né? Que por mais legais que a gente consiga fazer os relatórios, essas coisas todas, que tudo tem uma limitação muito grande também. E saber disso é importante, né? Tiago, Tadeu, vamos lá. Opa aí, bacana, também gostei muito aí do relatório. Agora te fazer uma pergunta sobre na sua metodologia aí. Então você usou o Orbit, pelo menos o Intelligence, para você pesquisar toda a parte, depois você importou para o Insight para você ver aquelas informações, e o Insight, pelo que eu entendi, ele te deu informações adicionais que não tinham no outro, de forma tão simples, aí o Insight tem alguma IA lá dentro, que ele já proporcionou uma visão diferenciada do outro. Então você teve duas visões utilizando ferramentas diferentes. É isso mesmo, né? Vamos A lá. ideia, só para a gente pegar. Sim, Tiago, o Orbit Intelligence, ele tem um foco grande em patentes. Então, eu peguei o universo de patentes e fiz aquelas primeiras análises de cenário patentário.
O próprio Orbit Intelligence, quando você tem aquela bolinha de análise, se você tiver um insight também, ele fala, você quer que eu analise como intelligence ou que eu analise, já exporte os dados e analise como insight? Você pode escolher uma das duas. Você fala, não, eu quero olhar como intelligence, foi o que eu fiz primeiro. Depois eu quero olhar como insight. O que ele faz? Ele pega as palavras-chave que são do nosso query e pega algumas questões até por similaridade, no caso serem patentes, e exporta isso para o insight. E aí você consegue pegar aquilo que você fez no intelligence, aproveitando as suas queries, você consegue analisar no insight também. Se você tivesse feito uma busca só por classificação, ele ia dar só patentes lá no insight. Ele não ia pegar aquele universo todo de outras coisas mais. Tá? Então, tem uns macetezinhos para fazer isso. O que o insight tem? O insight tem informação sobre empresas, artigos, projetos, pessoas, patentes também, estudos clínicos. Então, na verdade, são ferramentas diferentes que têm funções e recortes diferentes. Né? O Insight é que tem um monte de informação que não tem no Intelligence, e o Intelligence tem um monte de ferramenta avançada para destrinchar o universo de patentes, inclusive aqueles gráficos lá de impacto, aquelas coisas todas, são todos algoritmos ali que a própria Questel tem, são até proprietários daquilo que eles têm, né, para apresentar como ferramenta. Tá? Então, foi isso, Thiago. Tá? O que o insight, para mim, ele é muito útil, a partir do momento que vocês conhecem algumas empresas, olha para ela com 2 recortes, sobre o tema que vocês têm e sobre outros temas. Que nem a gente fez aqui com a IBM. Né? Aliás, isso que eu falei que é um relatório, não é relatório, gente, é foto de tela do Orb. Eu não fiz nada, eu não processei mais nada. Eu simplesmente fiz assim, print screen, paste, foi só isso. Né? Parece até um relatório, né? Assim, o negócio. Mas quando eu falo que é um relatório vivo, é isso. Imagina a gente, melhor, né, do que colocar isso num PowerPoint, como eu fiz, a gente poder sentar do lado de um dirigente nosso e a gente poder navegar nisso tudo. E de tempos em tempos falar, gente, ó, a gente tá muito navegar meio a torto, vamos dar um norte para isso daqui, ó. Quero fazer esse recorte. Beleza, a gente sai e faz aquele recorte novo. Né? Dentro de inteligência artificial, agora, eu vou querer... Lembra que tinha aquela história lá de captura, ontologia, base de dados, processamento? Daqui a pouco vai ter processador específico até, né? Treino específico até para fazer alguns tipos de funções ligados aí à inteligência artificial generativa. Imagino que deva ter já, né? A gente vai ver, cara, daqui a pouco vai aparecer talvez mais coisa aí de empresas que não são essas que a gente está falando, são de alguns tipos de hardware mais específico, pode acontecer também, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer, Thiago, sabe? Então, em termos de metodologia, primeiro, usar o que já tem. E tem muita coisa. Tem 3 relatórios que eu coloquei e tem centenas de artigos que falam sobre Artificial Intelligence, sobre vários panoramas. Vocês podem pegar até aqueles... O da Questel, ele fala sobre Deep Learning, que é uma outra coisa que também é um assunto quente também, né, que a gente tem, que faz parte de inteligência artificial, e Deep Learning tem a ver, inclusive, com inteligência artificial generativa. Tanto que o relatório da Questel, vocês vão ver, que é aquela parte, né, de processamento de linguagem tem ali dentro. Tá? E, aliás, o Generative Natural Language é uma das classificações de patentes dentro de Word and Image Processing que a gente tem, né, na parte de computacional, tá? Mas legal, pessoal, isso é o convite de pegar mesmo aquilo ali e agora dar uma fuçada, tinha qualquer outra área, né? Marcelo tá olhando assim, dando aquela banada de cabeça assim, né, Marcelo? Já te agradecendo, o Bruno dando aquele sorriso assim do tipo, pô, legal, né? E o Maçambanha tá com aquele sorrisão de orelha a orelha, falando, não, gente, agora eu quero ver essas coisas aqui, ó. Temos aqui dentro do Senai, né? E a boa notícia, né, que falando dentro do Senai, se tudo der certo, a gente consegue disseminar mais as ferramentas, tanto o Insight, que serve para popularizar mesmo as informações, né, e essa visão de que tem muito mais coisas, como ferramentas mais aprofundadas, como o Orbit mesmo, né, Orbit Intelligence, se não der para todo mundo ter o nível máximo, né, e algumas dessas análises que eu fiz só tem no nível máximo, mas
dá para a gente fazer muita coisa, né? Praticamente tudo que está naqueles relatórios que vocês viram ali, que é litígio, país, top, ali, isso tudo a gente conseguiria ter reproduzido aquilo usando o Orbit tranquilamente, que aliás foi o que a OMP usou, né? Nesse caso especificamente. Maravilha. Beleza, pessoal? Bom, 10h12 agora aqui, né? Já estourei meus tempos, tudo, né? Passamos aí, então, acho que o pessoal curtiu aí, deu um like aqui do negócio, né? Melhor que a outra, né? Vai ficando melhor, né, Marcelo? Aqui a gente vai conhecer a ferramenta, tudo, né? E vai assimilando a língua, né? A linguagem, né? E as ferramentas são fantásticas, né? Muito obrigado por você compartilhar esses detalhes conosco. Eu acho que particularmente esse relatório que você montou, com base no AIPO, poderia ser, de fato, uma oficina, né? Para nós aprofundarmos e fazer junto com você, né? Entender, clica aqui, pega lá, de tal forma que a gente vai ficando habilitado com o uso da ferramenta, né? A parte mais legal que eu posso te dizer, sabendo, né, que tem um pessoal de dentro da casa, Moçambique, que já faz, esse eu acho que é o mais legal. Não precisa nem de mim mais a partir desse ponto, que o pessoal já é craque nisso. E quando a gente tem, dizem, né, Marcelo, que o melhor jeito de a gente aprender é ensinando. Então, se você fala assim, cara, pede lá pro Marcelo, pro Bruno, falar, cara, vamos fazer uma oficina a gente dentro de casa. Pode até convidar um ainda para ele levar café com bolo pra gente, tá? Eu levo café com bolo, mas eu fico assistindo tudo. Aí o Marcelo vai falando as coisas. Aí, lógico, né? Você, quando é de fora de casa, você sempre vai enxergar uma coisinha a mais ou outra. Ou então dá uma dica da cozinha, falando, dicas da cozinha aqui, né? Mostrar umas coisas bacanas. E aí tem aqueles botãozinhos escondidos, tal, umas coisas que só quem já tomou muita cabeçada na vida sabe, Marcelo? Está localizada, né? É legal. E também tem coisa que a gente já sabe, mas a gente fala, cara, nunca pensei em usar isso. Tem umas ferramentas da Questel, vou dar um exemplo de uma ferramenta que é muito legal para vocês. A gente fez uma busca por uma classificação em palavras-chave. O que é uma coisa muito legal fazer? Quais são as co-classificações que aparecem? Quando a gente faz generative aqui, quais são outras co-classificações que tem? Quem é que tem na classe A61K, por exemplo, ou tem pharmaceutical sobre isso? Aí você faz. Agora, Marcelo, olha que presente. Por que você está falando de farmacêutico? Porque no relatório da OMP até já tinha, pessoal, não estou inventando nada. Vocês viram? Então, usar o que os outros já fizeram é uma coisa, é uma dádiva. Não é usar só as informações técnicas das patentes, usar a metodologia dos caras para fazer o relatório, né? Essa é a ideia, né, Moçambique? Pessoal, deixa eu falar uma outra coisa. Ó. 23 a 27 de outubro, em Cuiabá, vai ter o encontro do Fortec. Não sei se o Moçambique está planejando ir para lá. Não tenho planejado isso ainda, não. Eu estou sabendo dele, mas ainda no horizonte. Vale a pena ir para lá. Vai ter uma oficina no primeiro dia, que é num colega meu, assim, que eu recomendo muito, tal de Enzo Suzuki, entendeu? Vai estar lá de gravatinha, assim, falar, olá, pessoal, vamos fazer. Mas vocês nem precisam assistir, porque uma boa parte dessa oficina que eu vou fazer lá é essa gravação que a gente teve aqui, pessoal. Aliás, eu vou pedir até uma autorização para vocês, né? Tem mais gente que tem interesse nesse tema de hoje, né? Se vocês permitirem que eu compartilhe essa nossa gravação, acho que eu não citei nada de muito, assim, particular, né, da instituição. Eu agradeço porque vai ajudar muita gente, né? Sem dúvida. Bom, você é o autor dessa aula, né? Então, acho que você pode ficar à vontade de usar. Mas tem direito de uso de imagem. O pessoal vê que o professor Oswaldo Massambanha está falando essas coisas bacanas sobre mim. É uma dádiva, Massambanha, você entendeu? Não é todo mundo que tem isso. Equipe, se eles concordam de deixar isso com você para ser usado. Eu acho que Marcelo ali dá um joinha assim também, né? Bruno também. O Bruno. Mais o pessoal que apareceu com a câmera, viu, Massambani? Porque o Thiago deu ok também ali. Então tá bom, pessoal. Então já agradecendo aí mais uma vez. E quando a gente for colocar para rodar mesmo, vamos ver se a gente marca uma oficina presencial mesmo. Nada como a gente fazer junto, né? Tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo. É outro nível o negócio, assim, sabe?
você traz aquele seu bolo maravilhoso que você O meu bolo maravilhoso, eu vou compartilhar depois com vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui já no... Eu até compartilho aqui o bolo de tâmaras castanhas, que é uma forma de, se eu mandar, Massambani, esse negócio do bolo de tâmaras castanhas, é quase que garantido que mais gente vai querer participar do nosso workshop, porque o pessoal vai ter interesses legítimos, assim, né, de participar. Deixa eu até colocar aqui no nosso chat, ó. Isso aqui vai ser a nossa oficina mais diferente, né, que é a oficina que a gente, além de falar de informação tecnológica, né, a gente também compartilha a receita de bolo aqui também. Tá vendo? Impressionante, né? Deixa eu colocar aqui até vou tirar uma fotinha de tela nossa aqui de quem tiver aqui então, né? 3, 2, 1 aí. Vamos lá. Pronto, já tirei uma foto aqui. Gente, obrigado mais uma vez, né? Vamos lá, mas vamos ver se a gente marca logo esse encontro nosso aí. Tô ansioso para a gente fazer. Tá bom, fechado. Abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.